Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nossa primeira live de devocional aqui pelo TikTok. E estamos entrando no processo de preparação para o jejum de Esther. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está entrando pela primeira vez aqui na minha plataforma, eu sou a pastora Andressa Pires, daqui da cidade de Ouro Branco, Minas Gerais. E nós estamos em preparo para o jejum de Esther. E hoje é o nosso primeiro devocional dos 7 dias de preparo. Deus abençoe a todos que já estão entrando por aí. Eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, está sobre nós. Porque o Senhor nos ungiu a mim, ungiu a você. O Senhor nos ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-nos para cuidar do que eles estão com o coração quebrantado, proclamar a liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os tristes. Você que já faz parte do nosso grupo do jejum, me ajuda compartilhando lá, viu, Rafaela? Compartilha lá no grupo, para que aqueles que estavam esperando às 8h30, nós não conseguimos entrar aqui às 8h30, entramos quase 9h30, porque eu tive alguns problemas técnicos, mas antes de ter esses probleminhas aqui técnicos para iniciar, que tive um problema aqui no meu notebook, no meu som, que é onde eu anoto aqui as devocionais para a gente fazer aqui. Para quem não sabe, eu já sou vovó, eu tenho os meus netos. O Azaf fica comigo na parte da manhã, daqui a pouquinho chega a Alicia, às 10h30 a Alicia chega por aqui. E o Azaf estava dormindo, e aí na hora que eu estava arrumando para poder já entrar na live, ele acordou e falou: vovó, quero meu café. Aí eu fui preparar o lanchinho dele, e aí eu acabei me atrasando e depois fui organizar as coisas no notebook. Eu tive um probleminha de reiniciação do sistema e demorou quase 1 hora para ficar tudo ok, mas graças a Deus nós estamos aqui. Seja bem-vinda, Eunice, tudo bem? Graça e paz, Deus abençoe, gratidão por estar por aqui. Obrigado, Rafaela, eu vi lá que você já colocou lá no grupo. Deus abençoe. Leide, Deus abençoe. Nós estamos em processo de preparo para o jejum de Esther. E algumas pessoas podem até estranhar que a gente faz esse preparo do jejum. A gente primeiro se prepara antes de iniciar o jejum. Nós fazemos o quê? Nós fazemos 7 dias de preparação, tanto espiritual quanto emocional e física. Para quem está lá no jejum de Esther, sabe que nós fazemos o quê? Nós fazemos o preparo. São 7 dias preparando o corpo, preparando a alma e preparando o espírito. Preparando o corpo como? Fazendo o processo de desintoxicação do corpo. Para quem não sabe como que é isso, nós lá no grupo, eu já expliquei para as meninas que estão lá no grupo, para os irmãos que estão lá no grupo, para todos que estão nos 2 grupos, que nós temos 2 grupos. Um grupo está com 20 pessoas, outro grupo tem 15 pessoas. São um total de 35 pessoas comprometidas com esse propósito de Esther. No grupo 1, esse grupo já me acompanha há alguns anos, onde nós fazemos jejuns, propósito de 21 dias, de 7, de 14, de 30 dias. Nós fazemos vários propósitos nesse grupo 1. E o Espírito Santo me direcionou para eu estar convidando pelas redes sociais. E para a glória do Senhor Jesus, vieram mais quase 20 pessoas já, por causa da gente ter feito aqui a live, da gente ter chamado as pessoas para a glória de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que jejum parece algo de
outro mundo. As pessoas não usam essa prática do jejum, não fazem mais como uma prática espiritual. As pessoas estão colocando muito como uma prática para emagrecimento ou só para obter saúde. É claro que o jejum ele faz isso. Ele traz uma saúde, ele melhora a qualidade de vida, porque tudo que Deus nos ordenou fazer, Ele nos programou, porque foi Ele que nos criou. Ele programou o seu corpo para fazer jejum. Nós fomos programados para isso. O que é que nos afastou do propósito do jejum, pastora? Você pode perguntar. Foi a queda do homem no jardim. Lá o homem se afastou de Deus. E abriu mão de toda a programação espiritual que Deus colocou no nosso corpo físico, na nossa alma e no nosso espírito. Porque nós somos seres que viemos de Deus. Deus nos criou com as suas próprias mãos, soprou sobre nós a unção da vida, o espírito de vida, o ruach divino de Deus, para que nós tivéssemos vida. Nós fomos programados para isso. Nós fomos programados para a santidade. Nós fomos programados para estarmos próximos a Deus. Fomos programados para sermos adoradores. Fomos programados para fazermos jejuns e orações. Porque muitas vezes estamos com a alma batida e com o nosso corpo físico tão fraco, porque estamos afastados de Deus. Nós precisamos nos reconectar. E uma das formas de reconexão é o jejum, é a oração, é a devocional, é a busca por Deus. Aleluia. Você que está aí na nossa live de hoje, nessa devocional de hoje, a devocional de hoje está em Joel, capítulo 2, verso 12. Antes de eu entrar nessa devocional, eu quero fazer uma oração com você. Ore comigo, em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração e fale com o Espírito Santo agora. Senhor Jesus, nós entramos agora em lugares celestiais para pedir a Tua presença. O Senhor, que é dono de tudo, tem todo o poder, está acima, Senhor, de toda e qualquer situação, poderio, reinos ou tronos humanos. O Senhor, que merece toda a honra e toda a glória, nós nos apresentamos agora diante do Senhor. Em nome de Jesus, porque é através dele que nós podemos falar com o Senhor. Pelo poder do Espírito Santo que está em nós, nós clamamos pela Tua presença e pela Tua glória agora. Aonde tiver alguém, Senhor, com o coração verdadeiramente quebrantado e desejoso de buscar a Tua face, encontre este coração agora. Este homem, esta mulher, esta jovem, até mesmo esta criança, que por acaso, ó Deus, entrou nessa live, que possa sentir a Tua presença abraçando o ambiente onde ele e ela está agora. Uma unção de glória, de arrependimento, de estarmos afastados da Tua vontade, Senhor. Somos pecadores justificados pelo sangue de Jesus, e o sangue de Jesus nos purifica e nos justifica. Fala, Senhor, com este povo através desta palavra de hoje, desta devocional de hoje. Que o Teu Espírito possa encontrar, ó Deus, um lugar nesse coração agora. Que toda arrogância, orgulho e ego caia agora por terra no nome de Jesus. Porque é somente pelo nome do Senhor é que podemos estar aqui hoje. É por causa do Senhor Jesus. E não há outro, Senhor, não há outro intermediador. E nós confessamos que Jesus é o nosso Salvador e Ele é a única saída e solução para a humanidade. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, e toma o Teu lugar. Vai como flecha e alcança o coração de alguém hoje. Que venha sobre nós uma unção de rendição e arrependimento, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Você pode dar um brado de glória aí? Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Gratidão você que entrou aqui agora. Deus abençoe você. Deus abençoe Amanda. Deus abençoe
Rafaela, Eunice, todos vocês que estão aqui agora nesta live, em nome de Jesus. Bom, você que tem a Bíblia Sagrada, nós vamos agora de devocional. Você que não tem, eu vou salvar esta live, tá bom? Para vocês poderem estar aí depois revendo a live. Deus abençoe, Fran. Deus abençoe, Josefa e Darcy, Maria. Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus. Vai aí comentando, dando um oi, compartilhando, mandando seus coraçõezinhos aqui para a live, para aumentar o engajamento. Quando você curte, quando você comenta, quando você manda um coraçãozinho de curtida, você me ajuda a alcançar mais pessoas. Obrigado, Fran, por ter compartilhado a live. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Bom, a palavra de hoje está em Joel, capítulo 2. Eu estou olhando para cá porque aqui está anotado minha devocional de hoje, que é o meu notebook, está aqui. Joel, capítulo 2, versículo 12. Eu vou usar essa bibliazinha aqui, ó. King James, 1611, atualizada. Ela tem uma linguagem bem fácil de entendimento. Obrigada, Eunice. Oh, Deus abençoe sua vida. Mandou uma rosa aqui para nós. Obrigado. É o nosso presente da live de hoje. Glória a Deus. Deus abençoe. @Santos. Isso mesmo. Deus abençoe sua vida, minha querida, em nome de Jesus. Joel, capítulo 2, versículo 12. A epígrafe do texto aqui na Bíblia King James, ela diz assim, um chamado para o arrependimento. Mais uma vez, Joel está sendo usado e inspirado pelo Espírito Santo para o povo vir ao arrependimento. Eu quero dizer a você que está compartilhando essa live, você que mandou já uma recompensa, alguma coisa que você que está desejoso de sempre estar aqui participando com a gente, clica no sininho depois do meu Instagram para você ser ativado e avisado quando a gente entrar em live. Segue a gente no Instagram, segue a gente nas redes sociais. E eu quero dizer que o Senhor te abençoe 100 vezes mais, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui. Chamado ao arrependimento. Joel está mais uma vez chamando o povo ao arrependimento. E uma das formas que o Senhor, o Espírito de Deus, chamava as pessoas ao arrependimento era o jejum. E não mudou. Continua o Senhor nos chamando, nos despertando para ter uma vida de santidade, uma vida jejuada, uma vida de oração. Olha só o que o profeta diz. E não é ele que está dizendo, ele só está repetindo, ele é um eco de Deus, porque isso é um profeta. Hoje muitas pessoas se intitulam profetas, mas o que é um profeta? O profeta é o eco de Deus na terra. Ele fala exatamente o que Deus mandou ele dizer. E é o que Joel faz. No capítulo 2, no versículo 12, contudo agora diz Yahvé, o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, porque não adianta você se converter de palavras. Aqui está falando sobre profundidade na conversão. Quantas pessoas nós conhecemos que estão convertidas, passam por alguns momentos de queda espiritual, mas elas voltam logo para o Senhor. Agora, existem pessoas que elas se abstêm da fé, negam ao Senhor, que um dia elas foram da igreja, mas agora elas negam ao Senhor. Eu não estou falando quem se afastou simplesmente. Eu estou falando quem rejeita Deus. Essa pessoa nunca se converteu. Porque se você está num momento de fraqueza, eu nem chamo uma pessoa que se afastou da presença de Deus de desviado, não. Você não é um desviado. Você se afastou, mas a unção de Deus te atraiu para esta live aqui. Te atraiu para esse propósito de jejum. Você sente o desejo de estar na presença de Deus. Você está por um período afastado, por alguma situação que aconteceu, mas eu vim aqui profetizar que a porta da casa do Pai está aberta e o Pai está de braços abertos esperando você voltar. Volta de coração total voltado ao Senhor, e o Senhor vai te purificar, vai te curar, vai restaurar as tuas vestes, vai devolver o anel pro teu dedo, vai fazer um banquete, vai festejar o teu retorno à casa do Pai, porque o Pai sempre está esperando o filho voltar. E filhos se afastam, mas voltam. Agora, quem rejeita Deus e nega Deus, aí a história é outra.
aí nunca se converteu de verdade. Nunca voltou seu coração a Deus. Quem um dia professou a fé e agora fala mal da fé, tem ódio e raiva de Deus, você precisa com urgência se converter de verdade. Voltar o teu coração a Deus. Não estou falando sobre pastores, sobre uma placa de igreja, estou falando sobre Deus, sobre Cristo. Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode dar um glória e um amém aí nesse comentário? Me ajude. Escreva aqui no comentário agora Joel 2:12, para que as pessoas que forem entrando e forem vendo o seu comentário saiba que nós estamos falando sobre Joel 2:12. Compartilhe essa live em algum grupo. Vai lá, manda no grupo de oração que você faz parte, manda no grupo de mulheres que você faz parte, manda no grupo dos jovens, porque o profeta Joel é um dos profetas que profetizaram um avivamento sobre todas as idades. Escute, sobre todos os povos. Joel, ele declara que o Espírito de Deus seria derramado. Deus abençoe Glau, Bartolomeu, Renata, Maria Lucélia. Deus abençoe em nome de Jesus a vida de vocês. Obrigado você que está aí curtindo. Renata Ricardi, Amandinha. Obrigado, Amanda, por ter colocado aí Joel para nós, para que os irmãos possam saber que nós estamos falando sobre Joel, capítulo 2, versículo 12. Estefano, Deus abençoe sua vida. Viviane, sejam todos bem-vindos por aqui. Estamos falando sobre jejum. É o primeiro dia de devocional. Vamos lá. A segunda parte do versículo. Vamos voltar aqui só para vocês entenderem do que eu estou falando. Obrigado, vocês estão mandando coração, vocês estão me ajudando muito. Você que curte com coração, você me ajuda muito a engajar o vídeo, tá bom? Contudo, agora diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o coração. Já falamos sobre conversão. Agora, em jejum, ou melhor, com jejum, lamento e pranto. O jejum é uma forma de humilhação. Por quê? Porque existe um chamado no mundo espiritual. Existe um chamado. Não é apenas um convite. Deus não está nos convidando a fazer jejum. Não, é muito mais do que isso. É um alarido dos céus que está chamando a igreja, está chamando o povo de Deus, não apenas para parar de comer, mas para se achegar a Deus. Porque o jejum não é só deixar de comer. O jejum é uma forma de mostrar ao mundo espiritual o quanto você tem fome de Deus. O quanto você preza muito mais a presença de Deus do que um prato de comida. Porque quantas pessoas não entendem o quanto a questão do jejum ela é um ato espiritual. Ela é um ato espiritual. Não é só deixar de comer, não é uma dieta. Igual eu falei no princípio dessa live. Muitas pessoas estão jejuando por causa de saúde. O jejum, ele produz mais saúde, porque como eu já falei, nós fomos programados para o jejum. Isso era algo que deveria ser natural de nós. Deveria ser algo normal a gente ficar algum tempo sem comer e ir buscar a Deus enquanto estamos sem se alimentar. Eu não sei se você já teve uma experiência assim, mas eu quero compartilhar com vocês que quando você vai ler a Bíblia e orar em jejum, é muito diferente a conexão espiritual, a unção que nós sentimos, a intimidade que sentimos de estar tão perto de Deus quando estamos em jejum, em propósito em jejum, buscando ao Senhor com jejuns, com pranto, com lamento. A primeira coisa que eu quero que você põe na tua cabeça é que o verdadeiro jejum não é só fechar a boca. O verdadeiro jejum é ter um coração quebrantado, rasgado diante do Senhor. Será que o nosso coração está quebrantado? Será que nós estamos fazendo só por fazer? Porque, como eu falei, muitos usam a prática do jejum só para benefício físico, mas vai muito além disso. É claro que produz saúde, isso já é comprovado cientificamente. Deus jamais nos ordenaria fazer algo para prejudicar a nossa saúde física.
O que prejudica é a nossa carne. Lá em Mateus 26:41, o Senhor Jesus, ele vai orar por 1 hora no Getsemane e ele chama os discípulos mais chegados a ele. Nem sempre quem está tão perto da igreja, perto das coisas de Deus, né? Perto de Jesus, está realmente pronto para enfrentar o que o Senhor nos ordena, a orar mais, a jejuar mais, a buscar mais. Deus abençoe José Gomes, isso mesmo? Ou é Joyce Gomes? Deus abençoe sua vida, entrou aí na live, Deus abençoe. Andréia. Nem sempre. Olha o que aconteceu com Jesus. Jesus chama os discípulos a estar com ele lá no Getsemane. Jesus está orando por 1 hora apenas. E quando Jesus termina dessa 1 hora de oração, está Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais chegados de Jesus. E eles estão fazendo o quê? Estão dormindo. Por que eles estão dormindo? Eles estão dormindo porque a carne é fraca, Patrícia. Missionária Patrícia. Eles estão dormindo. A paz, minha querida. Irmã Eunice, eles estão dormindo porque Jesus fala: será que vocês não podem orar comigo nem por 1 hora? Afinal, o Espírito está pronto, sim. O nosso espírito foi programado para isso, e se ele estiver no domínio, ele vai automaticamente levar a nossa alma e o nosso corpo à prática do jejum de forma leve. Mas por que nós fazemos 7 dias de preparo? Já que, naturalmente, pelo nosso código original, que o Senhor implantou em nós, o código do Espírito, a unção do Espírito, a glória dele, a presença dele está implantada em nós, vasos de barro, escolhidos para carregarmos a glória de Deus, para sermos tabernáculo de Deus, para sermos santuários de Deus, para estarmos próximos a Deus. Não é só conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é para viver o que ela diz. Viver uma vida de santidade, pagando o preço, sim. Jejum, sim. Oração, sim. Santidade, sim. Devocional, sim. Não estou falando sobre usos e costumes. Tem gente que acha que santidade é uso e costume. Não é. Santidade é uma vida próxima de Deus. Santidade é ter uma intimidade com Deus. É estar todos os dias confessando os pecados, se afastando do pecado, buscando a face do Senhor como pecadores justificados pelo sangue de Jesus. Porque quantas pessoas facilmente mudam a sua aparência quando vêm para Jesus. Largam as chamadas vaidades, mas na verdade o coração está cheio de ego, orgulho e pecados ocultos. Para isso, o chamado do jejum, e esse primeiro dia nós falamos sobre arrependimento. Olhe para dentro do teu coração. Olhe para dentro do teu coração. É mais do que ficar sem comer. É se aproximar de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, os nossos pecados são colocados diante dos nossos olhos. Não é o pecado dos outros, não. É isso aí. Não é o pecado dos outros, não. Porque o que tem de juiz hoje, religioso, que quer julgar, quer sentar num trono de julgamento e só apontar o dedo para o pecado do irmão, porque os pecados que estão evidentes parecem ser mais graves. Não é verdade? Mas e os pecados que estão escondidos? Que nós não confessamos diante de Deus, nós não nos arrependemos de verdade. Nós precisamos olhar para dentro de nós, e o jejum nos aproxima de Deus ao ponto de fazer os pecados que estão lá dentro ainda. Ego, orgulho, falta de perdão, arrogância, soberba, fofoca. Esses pecados, quando nós nos aproximamos de Deus, ninguém está vendo. Mas quando nós nos aproximamos, Deus pega o espelho do Espírito e coloca na nossa frente. E fala: olha aí o pecado que está te afastando de mim. Ninguém vê, ninguém sabe, mas isso está te trazendo um afastamento e uma frieza. Olhe para dentro de você agora. Tem alguma mágoa aí ainda? Será que tem alguma mágoa aí ainda? Será que tem alguma ira, uma falta de perdão?
Será que estamos carregando uma soberba porque temos um curso de teologia, ou porque falamos melhor, ou porque temos uma voz bonita, ou porque Deus nos usa para alguma coisa? Porque existe arrogância pela unção. Você sabia disso? Achar que só eu sou usado, fulano não pode ser usado? Nós temos que tomar muito cuidado. Porque quem já chegou numa posição tão elevada, que foi tão usado por Deus, corre um grave risco de ter o ego muito alto e cair, porque a soberba precede a queda. Deus nos chama. Não é simplesmente para a gente ser alguém que fecha a boca ou que mostra uma santidade. Não é parar de comer. Poucos estão jejuando da forma correta. Poucos estão olhando o jejum como um ato de arrependimento. Lá em 2 Crônicas 7:14, alguém escreve aí para mim também. 2 Crônicas 7:14, eu não vou abrir não, só vou deixar aqui Joel aberto mesmo, que é onde nós estamos lendo hoje, Joel, certo? Mas lá em 2 Crônicas 7:14 diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar é jejuar, orar, buscar a minha face e se converter, o que Joel também disse aqui, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você sabia que existem enfermidades que vieram por causa do nosso afastamento de Deus? O pecado nos leva a nos afastar, a nos esfriar. E eu não estou falando só de pecados graves expostos, não. Eu estou falando de pecados que estão ocultos no coração. Mágoa, ira, rancor, falta de perdão, inveja, fofoca. Porque tem gente que usa a fofoca como simplesmente uma informação que eu estou passando para frente. Cuidado, isso vai te afastar de Deus, se é que já não afastou. Muitos estão jejuando, mas poucos estão se rendendo. E a rendição, Neremandarassúria, tem a ver com isso, irmã Patrícia, irmã Janaína, Maria, Carlos, Yasmin. A rendição tem a ver o quanto nós estamos dispostos, o quanto nós estamos nos rasgando diante do Senhor, o quanto nós estamos nos rendendo ao Senhor. E nesse dia, o Senhor está nos convidando. Ele está nos convidando a se chegar mais a Ele. Será que você pode declarar hoje assim, ó? Eu até anotei aqui, ó. Hoje, diga aí, enquanto eu estou aqui falando, você repete comigo. Hoje, eu rasgo o meu coração. Eu entrego o meu coração. Vamos lá? Hoje, eu rasgo o meu coração. Eu entrego o meu coração. Aleluia. Diante de Deus. Não viverei de aparência. Não serei um cristão de aparência. Não. Mas de verdade. E o meu jejum será, diga, o meu jejum será aceito, porque nasce de um coração arrependido. Deus não rejeita um coração quebrantado. Você sabia que existem pessoas que estão lá nos bares, lá nas baladas, nas danças da noite, que só basta um sopro de Deus, que o coração dela já está quebrado. Está lá só de corpo, mas o coração já está moído. Só basta uma pessoa como você que está aqui na live comigo ir lá e falar: olha, Jesus ainda te espera. Existem quantas pessoas que se sentem os piores pecadores da terra, e nós que estamos na igreja achamos que somos mais santos e já está tudo bem, não precisamos mais confessar, não, nós somos santos sim, santos em processo de santificação, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Às vezes só basta uma palavra
possa dizer, como eu vim aqui hoje dizer para você nesta manhã: ei, o Pai está com braços abertos, só se arrepende e volta. Não é tempo de ficar cogitando em dois pensamentos, homem. Ei, mulher, não é tempo de ficarmos brincando com as coisas. Olhe para Israel. Israel é o relógio de Deus. Olhe as guerras. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha a lei que foi taxada lá no Canadá agora. Você que está aí achando, não, no Brasil nós estamos bem. No Brasil está tudo bem. Não, não está tudo bem. Há uma guerra no mundo espiritual. Não é sobre ser direita ou esquerda. É sobre Deus. É céu e inferno que estão lutando. Pare de achar que ser direita ou esquerda vai resolver alguma coisa. A guerra é muito maior. A nossa peleja é muito maior. A nossa batalha é muito maior. A igreja precisa se levantar e se despertar. As almas estão clamando. Quantas pessoas estão aprisionadas. E que eu declarei aqui no começo dessa live: nós fomos ungidos para levar a libertação aos cativos. Você está cativo? Aleluia. Qual o cativeiro que está te prendendo? Eu vim aqui dizer em nome de Jesus: Satanás, solta essa vida agora. Espírito do vício, solta ela agora. Solta ele agora. Demônio da sensualidade, sai da vida dele, sai da vida dela agora. Em nome de Jesus, seja livre. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, escute, pegue toda a sua bagagem e sai agora da vida dela. Sai da vida dele agora, espírito de suicídio. Eu rejeito você agora em nome de Jesus, pelo poder do Evangelho de Cristo, pelo sangue dele. Sai agora em nome de Jesus. Você não tem mais legalidade nem autoridade. O que está te prendendo? Você viu a lei que aconteceu lá no Canadá? Estão tirando partes da palavra de Deus. Estão profanando contra o que é santo. Estão acusando os pregadores da Bíblia, de serem intolerantes. A Bíblia não é intolerante. A Bíblia é a lei de Deus, a palavra de Deus. Será que nós estamos dormindo? O Canadá não é tão longe assim. O Canadá é logo ali. E aonde está a igreja avivada? Arrependa-se. Confesse os seus pecados. Hoje é o primeiro dia do preparo. Nós precisamos voltar a nossa face a Deus, o nosso coração a Deus. Romanos 12:2. Tenha uma renovação da sua mente. Eu vou abrir aqui Romanos 12:2. O Espírito Santo está me impulsionando aqui. Não estava projetado, nem anotei Romanos 12:2. Mas um a pouco a gente anota e o quem comanda, quem direciona é o Espírito Santo. Romanos 12:2 diz assim para mim e para você: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Não aceite o sistema de Satanás te aprisionar. Balada, funk, bebida, cigarro, prostituição, sexo fora do casamento. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. É um demônio que faz você ficar com um pé na igreja, um pé no mundo. Olha o que o Espírito Santo está dizendo: não se amolde à forma deste mundo, a esse sistema demoníaco caído, aonde está normalizando. Eles estão normalizando homem entrar em banheiro de menina. Eu não estou falando nada. Não estou falando nada sobre
Gênero não é isso, eu estou falando sobre aquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. Estão normalizando tudo que não é normal. Escute, está se tornando comum. Mas nós, a igreja do Senhor, precisamos sair dessa inércia de medo e de silêncio. Vamos continuar Romanos 12. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da sua mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu quero que você anote isso que eu vou lhe dizer agora. A ciência, lembra que eu falei no começo que nós fomos projetados para o jejum e agora a ciência está se rendendo e dizendo realmente o que a Bíblia diz há mais de 2000 anos atrás é verdade. A ciência comprova que quando entramos em período de jejum, principalmente a partir de 36 horas sem comer, quando vamos entrando a 48 horas e conseguimos chegar a 72 horas, todo o nosso sistema é reatualizado. Acontece um reset, um recomeço. A nossa mente, os nossos neurônios são renovados. E a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O jejum é uma das formas, quando você está em jejum e você passa por essa restauração celular, molecular, também acontece no espiritual. É o momento exato para você abrir a Bíblia e ler. Fazer devocionais em jejum é poderoso. Isso aqui é revelação profunda, é pão fresquinho do céu para você que entrou na live hoje. O Espírito Santo te convida. O Espírito Santo te convida. Pastor, eu quero fazer parte. Aline Araújo, em nome de Jesus, posso profetizar? Vai ter restauração. Em nome de Jesus. Se você deseja isso, se há amor nesse casamento, se Deus uniu vocês, Ele volta. Mas volta e volta para Cristo também. Tá bom, Aline? Em nome de Jesus eu creio. Ó. Meu Deus, estou sentindo muita unção de Deus aqui. Nós precisamos, sabe, buscar ao Senhor enquanto se pode achá-lo. E invocá-lo enquanto Ele está perto. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Deixa eu só responder aqui. A Rayane está tentando me ligar e eu não sei como atender ela. Mandei aqui para ela, estou em live. Já estamos finalizando a live e eu quero que você faça um ato profético. Faça um ato profético. Você vai hoje reservar 10 a 15 minutos para você orar. Não estou falando para você fazer meia hora. Não estou fazendo para você fazer 40 minutos. 10 a 15 minutos. Você vai reservar 10 a 15 minutos. Você vai pôr um louvor espiritual. Nada de louvor, sabor de mel, a vitória é minha. Não. Louvores espirituais. Porque esse segredo está lá em Efésios e em Gálatas. Para você se encher do Espírito Santo é com salmos que adoram ao Senhor, com cânticos espirituais. O que é um cântico espiritual, pastora? Cânticos em línguas e louvores que exaltam ao Senhor. Que não exaltam o ser humano. Que só exaltam ao Senhor, entendeu? Você vai pegar um louvor espiritual, um cântico espiritual, você vai pegar essa palavra de Joel 2:12, você vai colocar diante de você, você vai declarar em alto e bom som que você está se alinhando à vontade de Deus e você está em processo de restauração. E nesse momento, feche os olhos. Você pode fazer isso aqui agora. Pergunte ao Espírito Santo agora, levante a tua voz e diga assim: Espírito Santo, eu sei que o Senhor está comigo. E tu és santo. Você está em mim para me trazer santidade.
Me revela, diga, Espírito Santo, me revela agora. Espírito Santo, me revela agora quais são os pecados que ainda me afastam da presença de Deus. Tem algum pecado, Espírito Santo, que está me afastando? Me revela agora. Ouça o sussurrar dele dentro de você agora. Sinta essa revelação profunda, ele está te mostrando. Será que são amizades? Será que é o teu vocabulário? Você fala palavrão? Você costuma falar mal de pessoas? Será que é ira? Mágoa? Quem te feriu tanto? Quem? Que você não consegue perdoar? Será que foi abandono? Será que é pelos seus pais? Um pai que te abusou? Uma mãe que te bateu, te humilhou? Um filho? Um irmão? Quem te magoou tanto que está te afastando de Deus? Por que você está dando poder para essa pessoa acabar com a história da tua vida? O diabo, o nosso adversário, Efésios 6 e 10, ele é o nosso inimigo. As pessoas não. Perdoa. Porque não é sobre o outro mudar, o problema é que a gente só libera perdão se a gente acreditar ou achar que aquela pessoa mudou. Não é sobre o outro mudar, é sobre você ter sido curado. Independente se aquela pessoa se arrependeu ou não, confessou ou não, você precisa liberar. Porque isso pode trazer trevas para você. E como eu disse, se achegar a Deus, coloca diante de nós um espelho da nossa alma e do nosso coração. Você pode dar um glória para Jesus aí? Eu quero que você escreva aqui a frase central da nossa live de hoje. A frase central da nossa live de hoje. Opa. Hoje eu rasgo meu coração diante de Deus. Escreve aí. Hoje eu rasgo o meu coração diante de Deus. E quando você terminar essa reflexão, quando você tiver no seu momento de 10 a 15 minutos com o Senhor, e colocar diante do Senhor e pedir ao Espírito Santo para te revelar qual é o pecado que tem te afastado dele, o que é que está te afastando do Senhor, eu quero que você tenha coragem de escrever. O que tem me afastado do Senhor é, e coloque o nome desse pecado: imoralidade, pornografia, mágoa, ira, inveja, traumas do passado, vícios, cigarro, bebida alcoólica, drogas, a fornicação, você que está juntado mas não casou, ou a pessoa que namora e pratica o sexo fora do casamento. Será que isso está te afastando de Deus? Porque o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Como eu disse, mesmo que você não está na igreja, seguindo os preceitos do Senhor, você está afastado. O Pai está esperando você voltar. E você que está na igreja, mas vive uma vida dupla, um pé na igreja, um pé no mundo, até faz as coisas da igreja, as coisas de Deus, mas tem pecados que
que estão aí dentro do teu coração. Pecados até de ação que você pratica, mas não confessa e não deixa. Você está afastado de Deus. Confesse. Vai lá, escreve, coloca diante do Senhor. Ore. Diga ao Senhor. Você não precisa falar para ninguém. Fale para Deus. E faça um compromisso com Deus. Senhor, a partir de hoje, eu vou aplicar o meu coração. Eu me arrependo e eu não vou mais praticar isso aqui. Eu abro mão disso aqui, Senhor, por amor ao Senhor, porque largar o pecado não é sobre gostar da igreja, amar a igreja, respeitar pastor, não é sobre isso. É sobre amar a Deus acima desse pecado. Porque se isso aí, essa jogatina, esse vício no tigrinho, esse vício em mentir, e aí entra o vício da comida, a glutonaria, o amor ao dinheiro, se isso aí fala mais alto, Deus não está sendo Deus da tua vida. Ele não está sendo o rei da tua vida. Ele não tem o trono na tua vida. Você está dando o trono para outro, que não é Deus, para o pecado, para o teu ego, para o teu ódio, para a tua mágoa, para a tua falta de perdão. Quem manda na tua vida? É sobre isso. Arrependimento é sobre isso. É sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Será que você entendeu isso hoje? Já escreveu aí? Hoje eu rasgo meu coração diante de Deus. Escreve, vai, participa da live, que agora eu vou orar e te fazer um convite antes de orar. Pastora, eu vi a live, eu não sabia, eu quero fazer parte do propósito do jejum de Esther. Nós estamos no primeiro dia do preparo. Quer fazer parte? Me manda uma mensagem aqui no TikTok, que eu vou te mandar o meu número de contato e eu vou criar um novo grupo para você de hoje aqui na live, tá bom? Hoje é a última oportunidade de participar. Aí eu vou fazer um novo grupo e você vai fazer parte do novo grupo. E tudo que eu já mandei, os materiais de PDF para te explicar como é que faz. Não é nada vendido, é tudo grátis, pelo amor de Deus. Tá bom? Eu não estou vendendo curso, não estou vendendo nada aqui. Eu estou mandando um PDF gratuito para você entender como é que faz o preparo. O PDF para você entender qual nível de jejum você consegue fazer, que nós vamos entrar no jejum a partir do dia 7 de abril. Daqui praticamente 7 dias. A partir do dia 7 de abril ao meio-dia nós vamos iniciar o jejum de Esther. Mas durante esses primeiros 7 dias nós vamos nos preparar fazendo devocionais, orações como essa de hoje. Você gostou dessa live? Foi bênção para você? Amanhã tem mais. A partir das 8h30. Em nome de Jesus, amanhã eu vou conseguir entrar no horário, tá bom? Deus abençoe você e vem comigo orar para nós fazermos agora o encerramento desta live em nome de Jesus. Foi bênção na tua vida? Compartilha, eu vou deixá-la salva. Gratidão a todos que participaram dessa live. Que o Senhor te abençoe, que abra as comportas dos céus na tua vida. Que haja restituição de casamento, que haja avivamento espiritual na tua vida, que haja quebrantamento de coração, que o seu coração seja rasgado diante de Deus, que você sinta o poder da cruz, do perdão total de todos os pecados, que você sinta a graça de Deus e o renovo. Você que é batizado com o Espírito Santo e não falava mais, eu peço agora, Espírito Santo, toma a vida dela agora, toma a vida dele agora e faça ele de novo falar em outras línguas. Seja renovado em línguas estranhas. Receba o renovo do batismo no fogo do Espírito Santo. Receba de novo os dons espirituais. Seja ativado em você. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por esta live, por cada uma destas pessoas que entraram aqui nesta live. Que o Senhor possa encher com o teu Espírito, encher com a tua glória, encher com a tua graça, e que a unção do perdão, que um manto, Senhor, de arrependimento e quebrantamento venha sobre nós. Coloca a nossa vida como um espelho da nossa alma, que nós possamos ver o que é que nos afasta de Deus e nos achegar de volta ao Senhor. No nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre sua vida, sobre sua casa e sobre sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e até amanhã.